Olá a todos, começa agora na tela da TV Unifev, canal digital 53.1, programa Meio de Campo, ponto de encontro do esporte votuporanguense. E hoje, mais uma vez aí repercutindo, né? A gente vai repercutir o final de semana esportivo, passar aqui os resultados que mais chamou a atenção, principalmente no Campeonato Brasileiro, mas dividindo o foco com outros dois assuntos, algo mais local também do futebol aqui de Votuporanga. Recebendo novamente aqui no nosso estúdio o Rila, ex-jogador de futebol profissional, ex-jogador da SEV, esteve aqui há algum tempo no meio de campo para falar sobre a escolinha de futebol de base que estava para ser lançada lá na Ferroviária, né? E agora já começou, né, Rila? Agora já está em atividade. A gente vai conversar um pouco sobre como é que está o dia a dia de treinamentos aí com a garotada. Bem-vindo novamente ao programa. E também recebendo pela segunda vez aqui no programa Meio de Campo, o Diogo, ele que é jogador de futebol que está representando a Votuporanguense no campeonato Sub-17 e vai falar um pouquinho aí de como é que tá. Já esteve no programa também, mas na época falando sobre a participação no campeonato de futebol amador e vai falar um pouco com a gente sobre como é que tá esse time do Cavinho, né, treinado pelo Murilo Lopes, que venceu jogando no final de semana em Rio Preto. Vamos lá, então, passar para os assuntos. Primeiramente, Rila, gostaria que você falasse aí para a gente sobre a escolinha lá do bairro Estação, do complexo esportivo lá da Ferroviária. A última vez a gente falou dos preparativos, de como é que seria esse início, como é que está sendo esse trabalho. Primeiramente, bom dia, né, aos amigos do programa Meio de Campo. Bom dia, Josiano. Agradecer pela oportunidade de estar aqui novamente, né? E queria dizer que os trabalhos já iniciaram, a gente ainda está estruturando, né? Hoje a gente conta ali com cerca de 60, 70 garotos ali. E os treinamentos são realizados de segunda, quarta e sexta. No período da manhã inicia às 8 da manhã, no período da tarde inicia às 15h30. E a gente está muito feliz, né? Porque era um projeto que eu tinha de vida, né, de continuar no meio do futebol, né, como eu comentei da primeira vez que eu tive aqui. E agora eu estou dando sequência aí. E queria já de antemão agradecer, né, pela ajuda ali do Ortiz, né, que se não fosse ele, a gente não estava no meio desse projeto. Agradecer também ao Júlio, né, que nos ajuda muito ali no dia a dia, que sem ele também não era possível dar sequência no trabalho. Pegar a primeira participação também do Diogo, né, o Diogo que no último sábado esteve em campo representando a equipe Sub-17 do CAV, né, no Campeonato Paulista. Gostaria que ele falasse como é que foi essa vitória contra o Rio Preto. É um jogo difícil. Sim, primeiramente um bom dia a todos. Foi um jogo difícil sim, porque nós jogamos dentro da casa do adversário, né? E também foi o primeiro derby nosso no campeonato. E sim, tinha uma pressão maior, mas graças a Deus a gente conseguiu sair com a vitória de lá de dentro. Estreou, o time Sub-17 estreou contra o Barretos, também é uma vitória na Arena Plínio Marim. E agora o Rio Preto. Foi mais difícil? Qual dos dois adversários ali foi um jogo mais complicado? O Rio Preto, né? Porque eles tinham 2 derrotas no campeonato e eles vinham com tudo pra cima de nós, mas conseguimos suportar a pressão e conseguimos marcar quase no final do jogo. O pessoal estava falando aqui dos bastidores, aliás, agradecer a presença aqui. Em especial o Rodrigo Ortiz, corintiano, corneteiro, está aqui falando que o Palmeiras ganhou roubado. Imagina! Bom, se bem que eu acho que o Palmeiras nesse jogo copiou um pouco do estilo do Corinthians, sim. Né? Jogou com o quê de Corinthians? O Leonardo Caporalino está aqui com a gente também, toda a equipe do programa Meio de Campo. E isso tem informação que o Rila também faz parte, né, dessa comissão técnica, junto com o treinador Murilo Lopes, que já esteve aqui no programa Meio de Campo falando aí sobre a base. Qual que é a avaliação sua, Rila? Você que estava lá acompanhando, trabalhando junto com esse elenco da base do CAV, das duas partidas, jogou o Sub-15 e o Sub-17 Rio Preto. Então, eu estou tendo a oportunidade ali, me deram a oportunidade, né? Estou trabalhando de auxiliar técnico das duas categorias, do Sub-15 e Sub-17, né? A minha avaliação, até mesmo pelo pouco tempo de trabalho, é positiva, né? Ali no primeiro jogo, né? A gente conseguiu fazer um bom jogo ali, tanto no Sub-15 quanto no Sub-17. Agora, no final de semana ali contra o Rio Preto também a gente... Quais foram os resultados, Rino? O Barretos, o primeiro jogo foi 0-0 o Sub-15 e o segundo jogo foi 3-1 o Sub-17. E ontem, sábado aliás,
foi 1-0 para o Sub-17 e o Sub-15, infelizmente, perdeu de virada 3-1. E Tá. eu avalio como positivo. Uhum. O Murilo disse, né, ele veio aqui no programa, ele disse que seria um trabalho assim, que o torcedor tem um pouquinho de paciência, né? Não é do dia para a noite que forma um time, mas eu acho que esse trabalho de base, né, de ter uma equipe, principalmente a Votuporanguense, que é um clube que busca, né, uma expressão maior, ter esse cuidado com base é legal, né? De poder revelar jogadores. No caso, a gente viu isso no último campeonato da Série A2. O Diogo fez parte do elenco, o irmão dele, o Kennedy, também, né? Fazendo parte do elenco. E outros jogadores que jogaram o Paulista Sub-20 foram aproveitados. Enfim, é legal, né, ver que o clube está abrindo espaço para isso, né? Vai ter a Copa Paulista também, que já tem a informação aí de que deve ser usado bastante atletas Sub-20. É importante, né, ter as categorias de base até para poder captar recurso para os clubes, né? Caso venha revelar algum jogador com vendas futuramente, aí isso aí ajuda também na manutenção dos clubes, né? E como está iniciando agora o trabalho, o torcedor vai ter que ter um pouco de paciência, né? Mas a gente sabe que a cultura do futebol brasileiro não é uma cultura de paciência, né? Mas a gente acredita que está no caminho certo. Ô Diogo, e você está aproveitando toda a oportunidade que dá, né? Tanto estava representando a equipe da Secretaria de Esportes no campeonato amador ou não? Qual time que estava jogando? Secretaria do É Esporte. isso mesmo, né? E depois também ali treinando junto com o profissional do CAV, agora na equipe Sub-17. Como é que você está? Você que atua como zagueiro, é isso, né? Sim. Como é que você vê a tua evolução aí e aproveitando esse tipo de oportunidade? Onde aparece ali, você está mostrando teu futebol? Né? Só tem que agradecer a Deus, porque no começo, quando eu cheguei aqui, eu vou falar a verdade, não sabia chutar uma bola. Uhum. Aí até mesmo o Ortiz brinca com nós direto sobre a respeito da evolução. Porque agora, com 16 anos, eu estava integrando o elenco profissional do CAV. Agora, que nem você falou do amador do time Secretaria de Esporte, time do Pigmeu. Eu joguei pra eles, mas eu não era representante não, eu só jogava lá. Aí, na final... No caso, disputou o campeonato, né? Na final do campeonato amador, que o Ortiz organizou, o secretaria do CAV tava tudo lá, os diretor. Aí eles gostaram, aí conversaram com o Ortiz. Também tem que agradecer o Ricardo Farone, dono da Solution Forros, que abriu essa porta para nós lá dentro. Aí agora, disputando o Sub-17, para mim é uma honra, né? Porque sem eles não tinha chegado lá, né? Uma curiosidade, assim, o que o técnico Rafael Guanais, pessoal da comissão técnica, como é que era o tratamento com vocês ali nos bastidores, assim? Deixava claro, assim, gente, ó, se esforça, estamos de olho, ganha experiência. Como é que era a conversa com você, não só com você, mas com os demais garotos ali, mais jovens do grupo? A conversa era sempre procurar melhorar, né? Uhum. Para não deixar cair o nível. Como nós estava chegando agora, a gente tinha que estar sempre procurando evoluir. Nunca deixar baixar o nível. E não tinha, como que eu posso dizer, não tinha refresco não, só porque vocês são mais novos. Já dá essa experiência de treino, não tem facilidade, Não digamos tem, não. assim. Ele treina como se já fosse um dos profissionais, é isso, Sim. né? Legal. Beleza, a gente está recebendo aqui o Rila. A gente falou dessa parte como auxiliar técnico da equipe Sub-15 e Sub-17 do CAV. E o Diogo, que é zagueiro que representa, está jogando por esse time da Votuporanguense no Campeonato Paulista, time treinado pelo Murilo Lopes. A gente vai falar voltar a falar mais sobre o projeto da escolinha de futebol lá do campo da Ferroviária, né? O projeto que a gente já mostrou aqui no programa Meio de Campo, mostrou no TV O Jornal também, que o Rila está à frente, porque já tem ali alguns frutos sendo colhidos, né? A gente já está vendo ali algum resultado nesse treinamento. Daqui a pouquinho a gente vai falar mais disso. Falar também sobre o Campeonato Brasileiro, sobre como que está ali a tabela após a segunda rodada. Corinthians é líder. Será que embala agora, Ortiz? Acho que não, né? Não, próximo jogo já perde já e desanima. O Ortiz está me falando aqui.
Fala que não confia que o Corinthians vai ser campeão esse ano, não, né, Ortiz? Estou campeão, né? Tá sem microfone, então a gente pode falar o que quer aqui que ele tá falando. A gente vai pro intervalo e volta já aqui com o bate-papo com o Rila e com o Diogo.